A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gleuson, faço parte da cooperativa Copesuba. E hoje nós estamos aqui para falar de uma atividade que é bastante importante, relacionada à questão da preservação ambiental, especificamente, né, a questão da preservação permanente, né, que aqui é uma barragem que nós temos na área do estado, né, foi feita pelo estado, no município aqui da Barra do Choça. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso colega Kaique, ele que é engenheiro ambiental. Temos aqui o nosso colega que é Emerson, que é o ACR, que acompanha a comunidade. E temos nosso agricultor ali que está ajudando a fazer o trabalho de abertura das covas para plantio das mudas. Temos também a nossa colega que está aqui nos auxiliando na gravação, ela que é a senhora Elza Ferreira Mendes, né? E nós vamos passar a palavra aqui para o senhor Kaique, que ele que é responsável pela atividade de hoje. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Kaique, como o Glaucio apresentou. Eu saúdo a todos com um excelente dia. Nossa atividade hoje, juntamente com a equipe que está toda aqui formada, com inclusive a CR Emerson, ela está voltada para objetivando a recuperação de áreas degradadas, áreas que foram desmatadas porventura para pastagens ou até mesmo na esperança de um aumento da represa, um aumento do volume de água que aqui presente. Então, a legislação, ela visa, após estudos, ela visou e objetivou que acontecesse o quê? O que os agricultores precisam? E qual é a maior dificuldade encontrada hoje em dia? A questão de acumular água. Então, a área, como vocês podem ver logo ali à frente, é uma área que ela foi aberta para abertura de pastagem, é uma área que existe pouca vegetação, árvores, uma ou outra árvore que ela não tem uma copa, não tem uma questão de sombreamento adequado, não tem a questão de raízes que influenciam no acúmulo de água na represa aqui. A legislação ela fala sobre a questão de áreas de preservação permanente e recuperação de áreas. Então, o que acontece? Todas as áreas que elas têm um acúmulo de água, seja barragem, seja leito de rio, seja nascente, ela deve ser preservada num raio de 15 metros a 25 metros. Então, todo o entorno ele deveria estar com mais ou menos, pelo menos 5 a 10 anos preservado, como tem mostrando um pouco da vegetação ali atrás. Isso aí seria mais ou menos o cenário que deve ser retratado, que ele deve acontecer em todos os campos, todos os locais que tem a intenção de acumular água. O ponto-chave da questão é que todo e qualquer zona rural, todo e qualquer agricultor que deseja e que precisa ter água, ele deve levar em consideração todo esse trabalho que a gente vai fazer. O que é o trabalho de recuperação de áreas? É um trabalho que ele é fácil de ser feito, é um trabalho que não requer uma demanda de vários dias, ele quer que seja feito gradativamente, tem que ser feito de forma que você tenha uma disponibilidade diária. Por quê? Como no canto ali daquela região, todo animal ele precisa fazer, todo gado, toda pastagem, ela precisa fazer o processo de dessedentação animal, que ou seja, o gado vai lá beber água, ele precisa beber água. E ele gosta disso.
E a gente sabe que todo gado, quando vê uma planta, ele tende a comer, tende a se alimentar. Então, toda a área, o que deve ser feito? Como nosso amigo Rogério, e Rogério, mais um pouco para lá. como o nosso amigo Rogério está fazendo a abertura de covas ali, qual é o sentido daquela abertura de covas naquela região? De 10 em 10 metros, como o nosso amigo Gleuson ressaltou. Ela deve ser feita ali por conta da água que está próxima. Então, a muda que precisa de água, ela vai precisar para se desenvolver de forma mais rápida e adequada naquela região. Só tem que o agricultor ele deve levar em consideração que essa área que está sendo feito o plantio de mudas, ela deve ser cercada, ela deve ser não protegida para poder a passagem de gado não acontecer, porque se o gado passar, ele vai destruir aquele trabalho que você está tentando fazer de recuperar aquela área. O incentivo, até mesmo quando faz o agricultor, ele vai fazer o cadastro ambiental rural, que todo agricultor tem, deve ter, o CAR, o CEFI. Lá dentro dessa documentação, ela exige que exista uma área de preservação para toda nascente, para toda barragem e todo o rio. Então é uma coisa que está prevista por lei, todo agricultor, todo pequeno agricultor, independente daqueles que objetivam até mesmo de recursos financeiros, empréstimos bancários, toda essa parte, ela vai precisar desse documento. E essa documentação, ela prevê, ou seja, ela exige que tenha essa área de preservação. O plano de recuperação de áreas vai estar incluso também dentro do CAR, dentro do CEFI. Então, ou seja, você vai estar preservando uma área em benefício próprio e ainda vai conseguir possibilidades de fazer, por exemplo, de conseguir recursos para estar investindo dentro da sua própria imóvel. Deve-se também lembrar que toda essa área ela tem que ter um local específico para o animal ir fazer a dessedentação, ele ir beber água, que seria mais ou menos aquele local ali. Então, aquele local lá, onde pode se observar o solo mais exposto, a vermelhidão lá no canto, seria a questão onde o gado pisoteia mais, onde ele faz a dessedentação animal. Dali para todo o entorno da barragem, toda a parte ali da esquerda, ela deveria, num raio de 5 a 10 metros, ela ter um cercado e toda essa parte para baixo, ela deveria ter mudas, plantio de mudas, ou até mesmo uma vegetação que estivesse ali, que não tivesse sido desmatada para poder fazer a questão do pasto. Nós iremos demonstrar a parte da abertura de covas, o coveamento, e como deve ser feito o plantio de mudas, por que foi pensado ali, logo mais. Em relação a todo esse cenário que a gente colocou aqui sobre áreas de preservação permanente, reserva legal e recuperação de áreas degradadas, e essa área que a gente está aqui fazendo esse trabalho, nós apresentamos aqui a nossa CR Emerson, que está aqui acompanhando a comunidade, está aqui à frente, e aí nós gostaríamos de ouvir um pouco de Emerson a respeito da história, da importância do trabalho, do que ele pensa sobre o que está acontecendo. Bom dia a todos, como já foi apresentado, meu nome é Emerson ACR da comunidade Nova Esperança. Assim, é um trabalho bastante importante para a comunidade, não só pela preservação da barragem, mas em si pelo acúmulo de água para o uso dos agricultores aqui em volta, porque eles também usam dessa água. Então, esse acúmulo de água representa também uma fonte de não faltar, um meio de não faltar água para eles mesmos na produção e assim não comprometer a sua produção. E também, fora em questão a isso, a preservação é bastante importante para o ecossistema, não só para os produtores, mas também para os animais, porque assim, com a falta de árvores em torno, pode representar também os animais daqui da região possam acabar sendo extintos ou indo embora para outras localidades e assim acontecer um desequilíbrio, que de certa forma já acontece. Então, essa atividade aqui também pode incentivar os produtores a preservar ainda mais, porque a gente vê que tem uma área preservada e a outra não está preservada. Então, o cuidado, uma atividade como essa, representa assim uma ideia que pode surgir na cabeça dos produtores. E também, não só como árvores nativas eles podem usar, mas também árvores frutíferas, que podem
representar uma renda também para eles, se for pensar nessa questão. Então, assim, de certa forma, além de estar cuidando do meio ambiente, eles também podem estar tendo uma renda a mais, sem precisar estar com tanto trabalho assim. Podem também criar abelhas aqui no entorno, se for possível. É claro que assim obedecendo às normas, porque aqui também tem as pessoas que gostam de pescar e de certa forma assim, cuidando de uma forma geral, aqui essa atividade ajuda demais também para a associação. Então, aí como pode ser lembrado aqui pelo ACR, tem essa questão que vale ser pontuada mesmo, que é a questão da produtividade nas áreas de preservação permanente. Porque a lei prevê que a área de preservação permanente, ela pode ser utilizada para gerar renda. Então você, além de estar se adequando à legislação, você vai estar aumentando a produção, garantindo maior volume de água e preservando o ecossistema e possibilitando essa questão de floradas, épocas de floradas, ela vai acontecer de uma forma melhor. A apicultura pode ser uma outra área voltada. Existem, por exemplo, culturas que elas são feitas dentro de áreas de preservação permanente que elas se dão melhor, culturas frutíferas que elas preferem umidade. O solo ele vai ter uma questão da umidade maior também. Também a questão que outras atividades podem ser usadas, a associação pode usar também desse meio para fazer algum outro tipo de atividade aqui também, né? Não só englobar dentro do próprio local de reuniões, outras coisas. Qualquer outro tipo de atividade pode ser feita aqui também usando espaço. Pois bem, gente, como os colegas já falaram, a gente está mais no intuito de chamar a atenção dos agricultores, que isso é uma responsabilidade, né, de um modo geral, de todos os agricultores que têm área de preservação permanente. E aqueles também que se sensibilizam pela questão da agrofloresta, né? É possível fazer esse trabalho de agrofloresta numa área de preservação permanente. E, assim, chamar a atenção, né, que as associações que nós do Bahia Produtiva acompanhamos, devo fazer uma atividade insistente de produção de mudas e a guarda, né, de sementes para que essas sementes possam ser plantadas nas áreas. E isso faz a situação, né? Aqui, esse exemplo na comunidade Nova Esperança, em Gazeira, né? Onde nós temos uma barragem que ela foi construída pelo Estado, né? E que um lado está preservado, parcialmente preservado, o outro lado está sem preservação. E aí, assim, há, por esse agricultor, né, um apelo diferente em relação à preservação. A gente já vê que nas partes onde está parcialmente preservada, já se tem algumas mudas que já foram cultivadas por eles, né? Requer apenas a preservação do cercamento da área e um replantio a mais para enriquecer a área que já está plantada. Se for feito, por exemplo, aqui, o replantio, nós já temos aqui, ó, esse exemplo aqui, o araçá, temos ali a gliricídia, essa planta aí, tem também a madeira nova, que é uma planta nativa, né? Ela não é cultivada. Tem alguns ipês, tem a sucupira ali mais no alto, né? Então, tem o jacaré, que é outra planta do outro lado lá. Então, parcialmente, ela está se recompondo. Se tiver uma preservação, né, 100% cercada, certamente em pouco tempo essa área também vai estar sendo recuperada. E isso nos chama a atenção que a natureza é um processo tão completo, né, e complexo ao mesmo tempo. A gente pode ver aqui a taboa. Muitos agricultores perguntam a gente por que a taboa nasce no leito da barragem. Há aí uma série de respostas que nós temos que responder. Dentre elas, a gente tem o entendimento de que a taboa ela nasce com a intenção da água se proteger do raio solar. Ela nasce geralmente na margem porque ela é uma planta aquática que também é presa no solo.
Então as laterais onde tem a desproteção da barragem, então a tabua é o primeiro recurso que vem na intenção de se proteger da temperatura. Certamente, se essa mata aqui tivesse recomposta, não teria tabua nessa localidade, porque as plantas já teriam feito o sombreamento da lâmina d'água e isso manteria a temperatura ideal. Então ela não nasceria esse recurso da tabua. Então é lógico, todo agricultor é necessário que se proteja ou se cerque a área, né? Um dos primeiros pré-requisitos para a recuperação de área degradada próxima das APPs é o cercamento e depois o replantio dessas mudas, que vão certamente fazer a proteção futura, né? O trabalho consiste, né, o covejamento, né, e posteriormente o preparo dessas covas e depois o plantio. Outro ponto que deve chamar a atenção é que assim, né, isso é uma necessidade ambiental que deve ser exigida, né, dos agricultores. Está aí o órgão ambiental, o INEMA, que é o responsável, né? Ele, com o processo do CEFI, né, deveria acompanhar melhor, porque geralmente os agricultores têm compensado áreas de preservação, mas não estão se preocupando com os danos ambientais existentes. Então, eu acho que o INEMA deveria ser mais presente na hora de fazer as vistorias, principalmente nos corpos que tem lá dizendo que tem preservação d'água, né? Preservação de nascentes. Então deve acompanhar melhor. E nesse intuito, né, fazer com que os agricultores comecem a cultivar muda nas comunidades, para que todos que tenham aguadas, que tenham nascente e que tenham mata ciliar, topo de morro, possam se fazer mão dessas mudas para recuperar essas áreas.